Prontinho. Então, é sempre importante a gente reforçar, né, que as nossas aulas ficam gravadas no canal do centro, para depois, né, que alguém queira fazer alguma revisão, né, queira visitar alguma outra coisa que a gente tenha estudado, essas aulas estarão lá, tá bom? Então, vou colocar aqui agora para projetar, a gente dar continuidade. Então, dando continuidade aos nossos estudos, né, é importante reforçar que estamos fazendo o estudo da obra O Céu e o Inferno, que compõe o Pentateuco da doutrina espírita. A gente sempre faz, né, algumas visitas a outras literaturas, né, para endossar e para reforçar os ensinamentos. E hoje a gente vai dar continuidade, né, ao capítulo que a gente está falando sobre o céu. Né, falamos sobre o porvir e o nada, falamos sobre o temor da morte, e agora estamos falando sobre esse estado de consciência, o céu, né? Aqui, os demais itens que compõem o nosso estudo. E aí, já que estamos falando do céu, né? A gente já está fazendo uma reflexão aí há algumas semanas, a gente começar, né, a tirar essa ideia de lugar. Tá projetando certinho? Tá sim. Então tá bom. Que eu fiquei na dúvida se estava projetando. Só fazer um retorno aqui numa coisa que a gente falou na última aula. Só vou colocar aqui rapidamente. Estou. Pronto. Na última aula, a gente começou, deu a introdução a esse item 6, que ele fala um pouco sobre a origem dos espíritos, né? Até para a gente entender isso que diz respeito a nós, né? Então, ele coloca que os espíritos eles são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões justamente para proporcionar a sua evolução, né? E essa evolução advém dos conhecimentos adquiridos, de todo o esforço que ele faz para poder se melhorar, e tudo com base no seu livre-arbítrio, né? A gente nunca vai ter essa ideia de que estamos sendo conduzidos por outrem, porque nós seguimos de acordo com as escolhas que nós fazemos, né? E falamos um pouco sobre esse progresso que pode vir, né? Ou até a estagnação, caso a gente persista, né, no erro e não querendo fazer essa evolução. E ele retrata, né, que a nossa busca incessante, né, acho que isso é uma coisa de todos nós, né, se a gente parasse para perguntar, você busca o que na sua vida? Né, eu acho que todo mundo ia falar, eu busco ser feliz, eu busco a felicidade, né? E essa ideia, essa percepção de felicidade também é um conceito que ele é bem subjetivo e muito relativo de acordo com a condição em que cada um se instala, né? Então ele coloca que a felicidade está numa razão direta do progresso realizado, né? De sorte que a gente pode ter aí dois espíritos e um pode não ser tão feliz quanto o outro, né? Unicamente pelo fato desse primeiro que a gente está falando, ou não, né, possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, né, sem que por isso precisam estar cada qual em um lugar distinto, né. Então, reforça mais uma vez aí que não é uma ideia de lugar, né, é igual às vezes a gente para comparar assim, quantas pessoas que teriam tudo para serem felizes e muitas vezes não estão, né, se às vezes a gente considerar a ideia de felicidade como um conforto, né, como uma situação, vamos supor, uma situação social tranquila, né? Mas nem sempre é isso. Às vezes a gente vai ver pessoas com situações muito boas, né, que não teriam preocupação nenhuma com essa questão dessa sobrevivência e que às vezes são muito infelizes, né? E pelo contrário disso, pessoas que não teriam nada, né? Como diz, não tem aonde cair morto, né? Tem até essa expressão,
e são extremamente felizes. Então, não é uma questão de lugar nem de ter, né? Mas de se enxergar daquela forma de acordo com a sua evolução espiritual, né? E é bem interessante essa colocação, né? E ele fala que, ainda que esses dois, né, estejam juntos, pode um estar em trevas, é a ideia, ele reforça mais uma vez a ideia de estado de consciência que a gente chama o tempo inteiro de céu e inferno, né? Então eles podem estar juntos numa situação extremamente confortável, mas um pode estar em trevas, enquanto tudo resplandece para o outro, assim como um cego e um vidente que se dão as mãos, né? Um percebe a luz do qual aquele não recebe a mínima impressão. E é essa reflexão que a gente precisa fazer, né? Ontem, Breno foi muito feliz numa colocação que ele fez na palestra, eu repeti até o exemplo aqui, né? Eu coloquei a figura aqui de uma mulher aqui, né, preocupada em tampar, não impedir que uma água de uma goteira caia na casa, e às vezes ela fica chateada, nervosa, com raiva, né, porque aquela goteira não cessa. E ao passo que a gente tem uma outra pessoa que seria extremamente feliz se ela tivesse pelo menos um teto aonde ficar, né? Nem se importaria com qualquer goteira. Então, são esses estados de felicidade que são completamente diferentes, né? Um teria tudo que o outro desejaria e nem por isso, às vezes, essa pessoa se sente feliz, né? E aqui embaixo eu coloquei o exemplo de uma pessoa, né, cega, que às vezes não tem coisas mínimas que a gente pode, como parar para ver o sol se pôr, né, para ver a natureza, para poder, né, ver qualquer coisa bacana, tão simples do nosso cotidiano, e às vezes a pessoa, ela teve essa restrição. Então, a gente não dá não coloca uma situação dessa como um estado de felicidade, como um momento de felicidade. É como se fosse assim, mais um momento, né? Enquanto para outro faria toda a diferença. Então, é para a gente começar a prestar atenção nesses nossos momentos diários, né? A gente falou em alguns momentos até de outras palestras, né? Que às vezes na correria, na preocupação com o antes e com o depois, você esquece de prestar atenção naquilo que você vivencia neste momento, né? E às vezes toda a diferença e o seu estado de felicidade ou não felicidade está nesse momento em que você vive. Então, não é nem no que já passou e nem naquilo que você idealiza lá na frente. É exatamente aquilo que você vivencia agora. Então, tomar essa decisão de estar feliz ou não, tudo vai depender da maneira como você encara aquilo que te acontece, né? Aquilo que está presente dentro do seu dia a dia. Então, sendo essa felicidade dos espíritos, né, inerentes às suas qualidades, não quer dizer, quanto mais evoluído, quanto mais qualidades eu possuo enquanto espírito, mais eu tenho a probabilidade de me sentir feliz, né? Aurem-na eles em toda parte em que se encontram, seja na superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Ou seja, não importa onde é que você esteja e em que situação, né? Seja encarnado, seja no mundo feliz, seja no mundo de provas e expiações, como o que a gente está, né? Então, tudo vai depender do que eu alimento a minha consciência, aquilo que eu alimento, né, o meu tempo, né? O que eu de que combustível eu estou usando para poder me colocar em movimento e me colocar nesse processo de evolução, né? O que eu estou ouvindo, né? Que conselhos eu estou recebendo, né? Em que frequência eu estou vibrando. Então, é o tempo inteiro sobre a gente falar sobre aquilo em que a gente está mais conectado, né? Então, a gente tem vários exemplos desse tipo também, de pessoas, né, que já não estão mais conosco e deram essa demonstração
do que pode representar a simplicidade. Se a gente vai ver situações de pessoas extremamente humildes, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, né, que são modelos do que é o próprio Jesus Cristo, né, que esteve conosco, nosso modelo maior, né, não era sobre coisas, né, mas sim sobre como que ele estava com as pessoas e o que ele fazia para essas pessoas, né? E às vezes essas situações muitas vezes nos acometem, nos fazem repensar apenas quando muitas vezes coisas ruins ou perdas nos acontecem, né? E a gente fala assim, eu poderia ter aproveitado mais tempo, né? Eu poderia ter rido mais, né? Gastado o meu tempo mais com esse tipo de coisa do que com outros, né? Às vezes com preocupações que nem chegaram a acontecer. Então, é um momento em que a gente faz essas reflexões. Então, o sentido da felicidade, já que estamos falando sobre este céu, né, ele está muito mais ligado, e toda vez a gente tem que se repensar. Se eu estiver visitando, às vezes, muitos momentos de infelicidade, é porque eu não estou fazendo a leitura correta de quais seriam os meus pensamentos, né? Por conta de tudo, ou então eu ainda não estou apta, eu ainda não estou tão bem, ou eu preciso estudar mais, eu preciso me qualificar mais para eu avançar, né, dentro dessas etapas da minha vida. E uma comparação vulgar que pode ser feita vai fazer compreender melhor essa situação, né? Se encontrarem em um concerto dois homens, né, aqueles concertos de música lá com orquestra, um bom músico que tem um ouvido educado, né, que estuda sobre a questão da música, e um outro que desconhece música e de sentido auditivo bem pouco delicado, uma pessoa bem bruta mesmo, né? Então, o primeiro que tem essas qualidades de bom músico vai experimentar uma sensação de felicidade, né, dentro daquele concerto. Enquanto o segundo vai permanecer de certa forma insensível, porque um compreende e percebe o que nenhuma impressão produz no outro, né? Então, tudo vai depender, né, da frequência, né, que você está sintonizado. É igual quando às vezes a gente coloca, né, numa rádio que tem uma boa música, que tem uma melodia interessante, que a gente gosta, escuta, canta junto, e às vezes quando o rádio, né, não está funcionando muito bem, ou está mal sintonizado, ou não é uma música que a gente gosta, a gente vê que a gente não combina, né? Então a gente até estranha, muda de faixa, procura alguma outra coisa para poder fazer, né? Então é para a gente entender, né, esses estados de felicidade ou não, né, estando os dois na mesma localização. Então, aqui a gente viu uma variação em virtude da qualidade que cada um possuía, da habilidade, né, dos dons naquele momento. E a isso, né, vai se suceder todos os gozos de todos os espíritos que estão na razão da sua sensibilidade. E a gente vai observando, né? A gente comenta isso nos nossos estudos de quinta-feira e de todos os outros momentos que a gente tem, o quanto que a gente vai ficando mais sensível à medida que a gente vai aprendendo mais com o que a doutrina nos traz, né? A gente começa a dar valor em outras coisas que antes a gente nem enxergava, né? Começa a desconsiderar outras que a gente julgava serem muito mais importantes, né? E ele ressalta que o mundo espiritual tem esplendores por toda a parte, harmonias e sensações. Olha que interessante, que os espíritos inferiores, que ainda estão muito influenciados pela matéria, não entrevêem sequer, e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Aqui é uma coisa interessante para a gente poder reforçar. Eu até comentei isso no início dos estudos, com a representação, né, com a ilustração que é feita para o nosso entendimento do umbral.
né? A gente imagina que o umbral também seja um lugar, né, onde eles estão. A gente já viu essa figura colocada, né, em filmes, até para que a gente consiga entender a mensagem. E o umbral também é uma região de consciência. É tanto que quando a gente vê, né, quem teve a oportunidade de assistir os filmes do Nosso Lar, a hora que o amigo espiritual chega, né, para fazer o resgate e a pessoa não quer ir, ela quer ficar lá, ele fala: basta que você me chame, que eu venho te buscar, né? Então não existe essa distância geográfica, né? Nós estamos falando de regiões vibratórias, né? Então a demonstração maior que está sendo colocada é aqui. Todos nós estamos, né, nesse mundo de provas e expiações, com pessoas em diversos graus de maturidade espiritual, né? Para a nossa própria evolução. Então, uns mais avançados, outros ainda precisando se melhorar um pouco mais, até para que a gente passe por essas experiências, né, de crescimento, de desenvolvimento, né? Então, quanto mais evoluído estivermos, né, menos estaremos presos, influenciados pela matéria, né, e estaremos mais predispostos às sensações dos espíritos superiores, né, que é esse enxergar diferente que a gente está falando o tempo inteiro, né? Às vezes é aquela situação que pode ter acontecido com muitas pessoas de usar a expressão: nossa, se fosse eu um tempo atrás, eu já tinha mandado matar, né? Sim, e hoje você tem toda a paciência do mundo, né? Eu sou professora, então antes eu acho que eu era mais brava. Hoje eu acho que eu sou, né, mais boa, eu sou um pouco menos brava do que antigamente. Por quê? Porque a gente amadurece, porque a gente começa a entender um pouco as pessoas, né? Depois do advento da pandemia, a gente começou a ser mais sensível ao lado pessoal de todos também, né? Considerar isso, nós somos seres humanos, né? Nós não somos robôs, então todos nós, de alguma forma, sofremos também de várias maneiras, né? Então, essa reflexão fica, né? Retornando aqui para o nosso estudo, né? Alguns estarão dentro dessa harmonia, desse esplendor do mundo espiritual, enquanto outros, né, estarão lá no mesmo momento, mas não têm essa capacidade de enxergar, né, por conta da influência da matéria. E uma comparação bem interessante, né, já que falamos sempre o tempo inteiro sobre a energia, né, sobre o magnetismo, né? Então, nós somos energia, nós vibramos. E aí eu coloquei uma comparação aqui em relação ao nosso campo eletromagnético. Então, nesse primeiro aqui, ó, tudo emboladinho, as linhas totalmente, né? Tá tudo desalinhado, bagunçado. E aqui tá escrito, ó, quando você critica, quando você reclama, quando você condena, julga, duvida, né? Humilha, tem medo, sente raiva, mágoa, culpa, pensamentos e sentimentos negativos para consigo mesmo e para com os outros. Resumindo, quando você não trabalha corretamente suas emoções, então você está totalmente desalinhado. A vibração, então, nem se fala, né? E ao mesmo tempo, né, quando você não critica, não reclama, não condena, pede desculpas, perdoa, ama, é atencioso, tem empatia, é solidário, é sincero, tem pensamentos e sentimentos positivos para consigo mesmo e com as demais pessoas, ou seja, você trabalha corretamente suas emoções, lembra, é livre-arbítrio, né, pessoal? Você vê que o seu campo magnético flui de uma maneira totalmente diferente. Você vê que ele está até mais ampliado, né? A gente tem estudos, quem pode fazer Helder, se ele quiser abrir o áudio aí, que ele tem os dados mais precisos sobre a aura de Chico Xavier,
Meu bem, se você puder falar? Olha, se eu não estou esquecido, é uma aura, me parece que de uns 3 metros de raio. Eu posso estar enganado, né? Ele, inclusive, era um grande problema que o Chico tinha, que quando as pessoas chegavam para pedir orientação, que encostava perto dele, entrava no círculo da sua aura. E a pessoa se sentia tão bem que alguém tinha que pegar a pessoa e puxar, porque ela não queria mais sair de perto dele, né? Eu imagino o tamanho da aura de Jesus Cristo, que arrebatava multidões ao lado dele, né? Então as pessoas se sentiam extremamente bem, né? Você vê que várias pessoas se converteram pelo simples toque da roupa dele, pelo contato, né, com Cristo. Mas eu vou pesquisar e te dou a resposta rapidinho. Mas com certeza a gente sabe que ia ser muito mais, como fala, ampla, né? Do que de uma pessoa normal, né? Então é só um exemplozinho, né? De como essas coisas influenciam em nós e influenciam também no comportamento dos demais, né? O progresso dos espíritos é o fruto do próprio trabalho, então, né? Falamos aí de evolução, falamos aí da nossa melhora, do nosso desenvolvimento, né? Dessa nossa busca, né, por termos mais aptidões, né, por nos capacitarmos. Mas como somos todos livres, trabalhamos no adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a nossa vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a nossa própria felicidade, né? Então, Deus, ele é tão bom, né, que nos fez, né, em busca dessa perfeição, todos com as nossas vontades e com a liberdade de escolher quando crescer, quando desenvolver e quando progredir, né? Deu aí o caminho correto, mas deixou conosco a decisão de quando é que a gente iria avançar, né, nesse percurso. Então, entendendo que o percurso já é a própria busca. E essa busca, a gente não precisa ir até alguma coisa feliz. Não, a gente já utiliza dessa felicidade enquanto estamos caminhando, né? E enquanto uns avançam rapidamente, outros se entorpecem, né? Como em situações bem inferiores. E eles são os próprios autores da sua situação, né? Então, de situações felizes ou infelizes. E foi o que o próprio Cristo deixou para cada um de nós, né? A cada um segundo as suas obras, né? Então, a cada um fica a determinação do que queremos percorrer, e quando é que a gente deseja chegar em cada um dos lugares, né? E eu coloquei essa imagem só para a gente poder fazer uma reflexão, né? O que que eu estou oferecendo para o meu irmão, né? Eu estou oferecendo o exemplo que foi da rosa, da flor, né? O que que eu estou entregando, né? O que que é que eu tenho para poder oferecer, né? São pedras, né? Ou são flores, né? Então a escolha fica para cada um de nós, né? Do que eu vou escolher oferecer para cada um, né? Que se apresentar aí no meu caminho e que foi colocado, né? Não por acaso, mas por uma razão de ser, de estarmos percorrendo essa caminhada juntos, ok? Alguém quer fazer alguma contribuição, algum comentário? O microfone está aberto. Pode falar. Eu, de novo, é porque você tinha perguntado sobre a aura de Chico e essa informação de 3 metros eu tinha ouvido em algum lugar, eu não sei se foi em alguma palestra, eu não me recordo a informação correta. Mas teve uma época, eu não me recordo o ano, depois eu posso até pesquisar, que veio um pessoal da NASA dos Estados
Tá sem áudio. Tá sem áudio. Só um minutinho aqui, gente, que o áudio de Helder cortou. Eu não sei se mais alguém também ficou sem ouvir. Eu não ouvi. Aí ele vai reiniciar ali. O quê, Mar? Também não ouvi nada. Pois é, eu pedi ele aqui para ele poder, vai entrar de novo para ele explicar para a gente. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que ele já está voltando. Para ele contar para a gente. Mas alguém, se quiser comentar, aproveitar, viu? Fica à vontade. Boa noite. Agora sim. O computador travou, tive que entrar pelo celular. É o seguinte, é porque você tinha perguntado sobre a aura de Chico Xavier, e de fato eu não me recordo onde que eu vi essa informação de 3 metros. Então foi uma coisa assim que eu já ouvi, eu sabia que era algo grande, a aura de Chico. Aí teve um estudo que teve com o pessoal da NASA dos Estados Unidos, tiveram em Uberaba fazendo uma pesquisa com os médiuns, e principalmente tentando entender um pouco sobre a mediunidade de Chico Xavier. E eles trouxeram aparelhos, algumas coisas para medir essa irradiação energética que saía, né, do Chico. Eu não me recordo que tinha aparelho, depois a gente pode olhar. Mas, enfim, comparando o Chico com outros médios que também foram pesquisados, a média de tamanho da aura dos médios pesquisados era de 2 e no máximo de 4 metros. E eles chegaram a confirmar que a aura de Chico passava de 10 metros de diâmetro. Então é espantoso, né, o tamanho da aura de um ser que Chico Xavier, a gente, né, pelos relatos, que quando no desencarne dele, ele foi recebido pelo próprio Cristo. Então dá para a gente imaginar, né, que não é nada mais do que o exercício da bondade, da humildade, que tanto você citou aí, né? Então, assim, é muito interessante isso. Ah, Era só obrigada. para confirmar. Ótimo. Aí, pessoal, agora já ficou confirmado aí, né? E foi muito importante aí, só para a gente poder ter uma noção de como é que a gente pode estar desenvolvendo, então, o nosso campo vibratório. Então, essa era a aula de hoje, tá? Eu vou fazer a prece para a gente encerrar. Então, Deixa eu falar outra coisa com você que eu não acabo esquecendo. Ah, É importante que a gente tenha a noção que não é o tamanho da aura, mas o mais importante é a cor da aura. Que às vezes as pessoas que são ruins também têm uma aura muito grande, mas escura, não é? É exatamente. importante que a gente saiba dividir que a aura de Chico, além de ser grande, era limpa, né? Era cristalina. Então, vamos lá. Então, quero agradecer ao bondoso Jesus e aos bondosos mensageiros de luz que nos acolhem neste estudo, pela grata oportunidade de estarmos aqui buscando conhecimento, buscando nos tornar pessoas melhores e que possamos continuar firmes neste propósito, porque a gente sabe que é somente através desse caminho de conhecimento, da bondade e da caridade é que nos tornaremos melhores e mais aptos para os caminhos felizes. E para encerrar os estudos de hoje, vamos rezar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, pessoal, pela presença. Amém, obrigado. E amanhã tem Evangelho no Lar, se Deus quiser. Feliz Natal para vocês. Obrigada, Kênia. Foi excelente, viu? Ah, que bom. E até amanhã. Então, Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser. com você, né, Helder? Amanhã. É. Isso. Então, até A Kênia amanhã, gente. falou que é, então é. Não, Ela vai não ter, tem sim. conversa, não tem lero-lero. Tchau, tchau para vocês. Até amanhã. Obrigadão, Kênia. Nada, tchau. Tchau, Mar.